Se eu pedisse para você me definir de maneira simples o que é o espírito humano, o que você me responderia? E se eu lhe dissesse que ao compreender o seu conceito, você se tornará capaz de mudar a perspectiva como leva a sua vida? Olá, buscadores! Nessa jornada de buscas por respostas, já descobrimos coisas incríveis que podem transformar nossa visão sobre muitos temas, inclusive trazendo algumas ferramentas práticas que podem nos facilitar muitas coisas em nosso diário viver. Nos vídeos passados descobrimos que se queremos realmente aprender mais sobre a verdadeira espiritualidade, mas aquela espiritualidade simples, pura, afastada de enfeites estrambóticos e complexos, primeiro devemos concentrar nossos olhares para dentro de nós mesmos, em um processo que chamamos como uma jornada rumo ao nosso próprio interior. Entretanto, muitas pessoas tendem a considerar que isso é algo forçado, e que pensar assim delata certo tipo de arrogância, porque ao fazê-lo, estaríamos colocando o ser humano como o centro das atenções do universo. Além do mais, geralmente estas mesmas pessoas argumentam que a humanidade terrestre, pela sua perversidade, não vai mais além do que criaturas malvadas que insistem em destruir e contaminar o meio ambiente em que vivem, além de teimar em prejudicar seus semelhantes, por interesses próprios ou simplesmente por diversão. Infelizmente, a verdade é que vemos isso todos os dias, e mais à frente vamos tratar de entender o porquê de tudo isso. Mas por ora, peço-lhe que não tome essa ideia de olhar para o nosso próprio interior como algo presunçoso. Ainda que reprimidas e coagidas, eu creio muito que a maioria das pessoas são boas. Só que a minoria causadora dos males dos grandes grupos é extremamente barulhenta. E não pela sua voz, mas pela quantidade de dano que é capaz de causar por trás das cortinas. Noutra alçada, nosso assunto aqui hoje é outro. Vamos falar de coisas boas. E com paciência, mente aberta, imparcialidade e disposição, eu tenho certeza que você também conseguirá vislumbrar que ao entendermos quem realmente somos, ou seja, qual é a nossa real identidade espiritual, nós seremos capazes de solucionar muitos dos grandes mistérios que nos cercam e dar-nos várias respostas. Se você chegou por primeira vez ao canal agora, deixo aqui as boas-vindas e lhe conto que estamos realizando um estudo em sequência de alguns eventos desde antes da conformação do nosso lindo planeta Terra até a fase inicial da vida humana por essas terras. Inclusive, deixo a recomendação que você veja depois os vídeos em ordem. Aproveite também para deixar o seu like e se inscrever por aqui. Bom, antes de mais nada, precisamos conformar algumas bases para que tudo isso que estamos contextualizando faça sentido. Deixando de lado o teor presunçoso da importância que o ser humano tem dentro da criação, gostaria de propor uma reflexão muito importante. Quando falamos em espiritualidade, o que lhe vem à mente primeiro? Religião? Deus? Anjos? Alguma igreja? Jesus? Buda? Algum líder religioso? Alguma outra referência de divindade? Bom, analisem a palavra espiritualidade e notem que a palavra espírito deriva dela. Então, volto a perguntar: quem possui um espírito? As pessoas, certo? Então, nada mais lógico que tatear sobre espiritualidade considerando em primeiro lugar o corpo humano. Eu tenho percebido que essa é uma grande confusão para os buscadores incansáveis da verdade. Quando empreendem nessa jornada de busca por respostas, tendem a considerar que encontrarão a espiritualidade dentro de alguma corrente mirabolante de saberes, que oculta o seu conhecimento da grande massa e que lá longe estará a recompensa e aquela sabedoria incrível. Só que, para a surpresa de muitos, a verdadeira espiritualidade está muito, mas muito mais próximo do que podem imaginar. Quando iniciamos nessa caminhada, primeiro devemos analisar-nos a nós mesmos, e é isso que daremos continuidade hoje. Recentemente nós estudamos que estamos diretamente conectados com a primeira fonte, a qual os seres humanos costumam chamar Deus, por meio do seu próprio coração, e que os 5 sentidos são as janelas do corpo, que recebem todos os tipos de interação com o meio ambiente. Logo após essa primeira interpretação desses estímulos da realidade diária, o cérebro então envia impulsos até ao coração, em que a pituitária e o hipotálamo possuem grande importância.
Nós vimos no vídeo passado também que os pensamentos, com isso, conformam uma grande corrente de energia elétrica e que nosso cérebro produz certas substâncias químicas e surgem assim as segregações de cadeias de aminoácidos que são transportadas na corrente sanguínea por meio da palpitação do nosso coração. Sendo dessa forma que começamos a sentir sintomas físicos, sobretudo quando estas percepções envolvem as emoções. E por falar em emoções, elas possuem grande relação com a energia magnética e quando se juntam aos pensamentos, conformam uma espécie de campo eletromagnético que atrai ou repele todos os elementos ao nosso redor, porque ativa o sistema toroidal. De fato, isso explica muito da razão pela qual alguns ambientes são extremamente pesados e nos dá aquela sensação de querer ir embora, além daquela sintonia ou falta de afinidade que percebemos com determinadas pessoas. Todo este conjunto de elementos percebidos pelos 5 sentidos irá navegar então pelas artérias até chegar às células, que as condensam, as decodificam e as repassam até os centros gravitacionais do corpo, os 7 chakras ou logossóis. Após todo este processo, começamos a sentir os sintomas físicos dessas percepções e passamos a gravar as memórias no livro das nossas vidas, até o instante em que falecemos, e este conjunto de informações é repassado então ao nosso espírito. Mas aí vem a pergunta: o que é então o espírito? Bem, hoje iremos tratar de entender de uma vez por todas o que é o espírito. Mas antes, precisamos contextualizar um pouco mais. Primeiramente, tenha muito claro que a todo momento, portanto, estamos gravando memórias em nossa mente e em nossas células. Ao que concerne à memória cerebral, elas transitam por caminhos neuronais que irão ser depositadas no consciente, no subconsciente e no inconsciente. Assim, a memória cerebral é ativada por receptores celulares e suas capas, que logo irão realizar um trabalho de aprendizagem do corpo e desta maneira cada órgão, cada membro e cada partezinha do seu corpo sabe exatamente o que precisa fazer. Por fim, a memória espiritual é conformada então por estes 7 chakras que mencionamos brevemente, pelas memórias dessas vivências diárias e também pela memória ativa. Tendo entendido isto, poderíamos dizer então que o espírito representa o acúmulo de energias e memórias localizadas. Mas atenção, não confunda espírito com alma, pois são coisas diferentes. Entendido até aqui? Show de bola! Ora, se compararmos o corpo humano a uma espécie de veículo, tipo um hardware, e o espírito a um software, em que estes possuem uma programação prévia para funcionar, precisamos entender também algumas de suas principais essências. Como já deve ter ficado claro para você, absolutamente tudo é formado por algum tipo de energia em certo nível e forma, e assim sendo, possuem consequentemente determinadas conexões em diferentes graus com a imensa teia universal do Uno. E nessa pegada, precisamos urgentemente fixar algumas dessas bases para poder dar continuidade ao que vem na sequência aqui em nossas pesquisas. Além de estarmos conectados à primeira fonte ou Deus por meio do nosso coração, nossos espíritos também possuem outras essências energéticas que derivam do eterno, sem nome e sem fim, como por exemplo, as essências do espírito. Pensamento anterior, aquela programação prévia que eu acabei de comentar. Conhecimento anterior, tipo uma intuição primitiva do que é certo e errado. Imortalidade, sim, nossa essência precípua não pode ser desfeita, e isso será muito importante para entender nossa morte do corpo físico. Vida eterna, nós continuaremos por sempre. E verdade imutável, ou seja, ainda que distorcida e não compreendida, existe apenas uma verdade universal que não pode se alterar com o passar do tempo. Ao ter compreendido todo este conjunto de informações, poderemos passar a estudar sobre a consciência, sobre os ciclos da vida e também sobre os 12 padrões que conformam o nosso ser. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Por ora, eu tenho uma grande notícia. Nosso blog já está no ar. Nele você poderá encontrar nossos conteúdos bem organizados, ter uma visão mais clara de tudo que já vimos e do que vem por aí, e também
ler alguns artigos que eu tenho escrito com muito carinho para vocês. Tudo isso tem sido pensado para ajudar você a melhorar de vida e para cimentar as bases que você também possa realizar as suas pesquisas de forma independente. Ainda falta muita coisa e iremos atualizando ele pouco a pouco, mas ele já está no ar para que você possa utilizá-lo como outra grande ferramenta de organização e busca. Vou deixar o link na descrição, ok? Vou deixar na descrição também outra sugestão de leitura. E assim, eu diria que se trata de um livraço. Ele se chama Humanidade, uma história otimista do homem. Vale demais a leitura. Siga-nos também no Instagram e no Facebook. Todos os links estão na descrição. Até a próxima, pessoal. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!